capítulo 20, versículo 19 e 22. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22. Está lendo para não tomar o tempo, mas procure e acompanhe a leitura em nome de Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que a crucificação e a ressurreição é a mensagem base do Evangelho. Aqui nós vamos falar um pouco da crucificação e um pouco da ressurreição, e aqui onde nós lemos, é onde Jesus, após ser crucificado e ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos. E nós sabemos que, pelas histórias, que Jesus ele nasceu em um mundo que mudou drasticamente desde a época que o seu povo, o povo de Israel, retornaram do exílio. Então, com isso, com essa drástica mudança, influenciou também a mudança da cultura, da política, do idioma e principalmente das práticas religiosas, a forma de adoração ao Senhor. Mas Deus havia prometido enviar o seu Filho Jesus, e chegou o momento de Deus enviar Jesus à terra, mas ele viria como o rei, viria como o Messias, viria como o Salvador. Mas havia muitas expectativas acerca de quem seria Jesus. Os judeus esperavam que Jesus seria um rei militar, um senhor que dominaria a situação e controlaria a terra. E eles esperavam isso. Então, para os judeus, Jesus era o ápice do cumprimento das promessas do Senhor Deus. Mas nós vamos observar que o Senhor Jesus ele veio contrariando todas as expectativas que tinha o povo judeu. Ele veio contrariando todo o pensamento judaico. A Bíblia diz que ele veio para os que são seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, aqueles que não nasceram da carne, aqueles que não nasceram da vontade do homem, aqueles que não nasceram do sangue, mas aqueles que nasceram de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, esses são chamados de filhos de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo na beleza da sua santidade. Então ninguém esperava que Jesus viria como um bebê nascido de uma humilde camponesa, numa simples manjedoura. Ninguém esperava que Jesus viria dessa forma. Ninguém esperava que Jesus iria reunir um pequeno grupo de discípulos e ali iam com eles pregar a palavra, andar pela nação de Israel. Ninguém esperava essa situação. Ninguém esperava que Jesus ele operaria milagres e maravilhas
ressuscitar. Ninguém esperava essa situação, ninguém esperava esse cenário, ninguém esperava acontecer o que aconteceu, mas aconteceu. Jesus, ele ressuscitou. Há um ditado popular por aí que diz que a esperança, ela é a última que morre, mas eu te falo nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, que a nossa esperança, ela ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está vivo, ele está presente, ele está em nosso meio através do Espírito Santo de Deus. Ele está falando conosco. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, porque a Bíblia, que é a maior autoridade, diz que Jesus ressuscitou. Nós vamos ver que quando nós lemos a história, os primeiros pregadores a anunciar essa mensagem foram os anjos que anunciaram a Maria, dizendo: não está mais aí, ele está vivo. Ao lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que os apóstolos ensinaram isso doutrinariamente. Os pais da igreja cristã difundiram essa mensagem. A sua consciência, a minha consciência diz que ele está vivo, e o testemunho do século, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e está aqui nesta noite para te abençoar, está aqui nesta noite para te dar vitória. Oh, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Os 4 evangelhos narram a história de Jesus, um homem das margens da sociedade de Israel, mas que demonstrou autoridade ao realizar milagres, demonstrou autoridade nos seus ensinos que eram inspiradores. Nós vamos ver que Jesus foi tido como improvável, mas ele deu ao mundo muito mais do que qualquer líder político, religioso e militar pudesse dar. O Emanuel, ele está aqui, o Deus conosco, aquele que desceu e habitou, veio morar conosco para nos dar o direito da salvação, muito mais do que este mundo pode nos oferecer. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você estiver buscando o reino do céu, se você estiver buscando a sua justiça em primeiro lugar, dando prioridade para as coisas do Senhor, pode ficar tranquilo, meu irmão, pode ficar tranquilo, minha irmã. Ele não dorme, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Orar, mãe, orar, bracando, orar, bracai. E ele está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. E nós vamos ver no texto em que nós lemos que as 2 vezes que Jesus apareceu para os discípulos quando eles estavam em suas casas com as portas fechadas, reunidos, as 2 vezes que Jesus apareceu, eles estavam com as portas trancadas. Eles, por medo da perseguição que foi desencadeada pelos judeus contra Jesus, fez com que eles também corressem perigo de morte. E eles sentiram um grande medo pela perseguição. Eles sentiram um grande medo porque agora Jesus foi preso, e aí Jesus foi condenado, foi só piorando, e agora Jesus está crucificado, e eles correram para dentro da casa, e ali eles reunidos,
suas vidas e fecharam as portas. E aqui nós vamos ver que a Bíblia não fala o que eles estavam ali dentro fazendo. Mas, provavelmente, eles poderiam estar orando. Eles poderiam também estar conversando. Eles poderiam muito bem estar ali consagrando as suas vidas. Mas uma coisa que é certa é que eles poderiam estar fazendo tudo isso, mas eles estavam com medo. Outrora eles estavam com Jesus, andando, até dando uma de bravo, puxando a espada, vendo o Senhor Jesus e também operando milagres. Mas agora eles estavam com medo, fecharam as portas, medo da morte, medo de ser condenado, medo de sofrer retaliações, perseguições. Eles fecharam as portas. E aqui nós aprendemos algo muito interessante, que até mesmo os discípulos que andaram com Jesus, chegou o momento em que eles fecharam as portas. Chegou esse momento na vida deles. Talvez com medo da perseguição. Talvez também com medo dos judeus o matarem. Mas nós vamos ver que o medo ele traz consigo outros sentimentos que vai nos enfraquecendo, que vai nos delimitando, que vai nos fazendo naufragar na fé. Nós vamos ver que a palavra medo na Bíblia está citada em Gênesis. A primeira vez que o homem sentiu medo foi após o pecado. Eles falavam com Deus livremente, mas após pecar, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele sentiu medo. Então aqui nós vamos ver que o medo traz consigo outro sentimento que nos fazem naufragar na fé. O medo traz a insegurança, o medo traz a incapacidade, o medo traz um sentimento de incerteza, de desespero, de falta de fé. O medo traz consigo um sentimento de revolta. O medo traz consigo também o sentimento de que a nossa liberdade foi roubada. Era esse o sentimento daqueles homens reunidos dentro da casa. Era esse o sentimento daqueles homens que outra hora foram grandes homens usados por Deus, mas agora eles fecharam as portas, com medo de expor suas vidas. E assim também acontece conosco. Assim também acontece na nossa vida. Às vezes, por nós estarmos enfrentando um problema tamanho, uma causa adversa, algo que nos pega desprevenido, uma notícia abaladora, talvez uma perda do emprego, uma enfermidade, algo dessa natureza. Quando nós recebemos e nos deparamos com isso, a tendência de nós, seres humanos, também é fechar as portas. Aqui nós vamos ver que eles fecharam a porta não estava fechada para eles. Tem uma diferença da porta estar fechada. Tem aquele irmão que ora, a porta está fechada para mim e não abre de jeito nenhum. A porta se fechou para mim. Mas aqui, eles mesmos fecharam a porta. E talvez, com isso, eles sentiram a insegurança. Outra hora eram homens confiantes.
casa, reunidos, com a porta fechada, porque o medo trouxe a insegurança, trouxe o sentimento de incapacidade, trouxe a incerteza, trouxe a falta de fé, trouxe consigo a revolta. Eles sentiram que a sua liberdade foi roubada e preferiram se isolar. Eu só estou confirmando que Deus já falou aqui. Se você está ligado no culto e ouviu os louvores que foram entoados aqui nesta noite, você está entendendo o que Deus está querendo te dizer. Eu estou falando aqui com pessoas que estão aqui, que estão enfrentando um problema adverso, uma causa que para ele é algo impossível, passou por uma dificuldade terrível na sua vida sentimental, passou uma dificuldade terrível na sua vida familiar, está passando por um problema físico, e ele não vê saída, não vê solução, mas ele está aqui, mas as portas ele fechou. As portas estão fechadas. Você fechou. As portas do seu coração estão fechadas. Porque o problema te abalou. A enfermidade te pegou de surpresa. Talvez a perda do emprego também te pegou de surpresa. Mas você está aqui. Você está aqui. Você chegou. Você conseguiu vir. Mas as portas continuam fechadas. Mas diante do sangue de Jesus, eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus que trabalha em portas fechadas. A porta pode estar fechada, mas ele chegou. Ele está aqui. Se você crer, se você confiar, ele vai entrar, ele vai agir, ele vai resolver, e você glorificará o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Quantos estão crendo? Ele está aqui. Talvez você está sentindo desta maneira, com medo, fechou as portas, ficou com medo de expor a sua vida de pecado. Ficou com medo de expor, de as pessoas saberem quem é você como esposo, de descobrirem quem é você como esposa. Talvez isso fez com que você trancasse a porta do seu coração. Mas Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele comigo. Jesus está dizendo: se você hoje abrir a porta do seu coração, você vai voltar a ter intimidade comigo, viu? Você vai voltar a baixar na minha presença. Eu vou começar a te revelar o sobrenatural de Deus. Você será íntimo meu e eu serei o teu Deus. Deus ainda trabalha em portas fechadas. Deus está trabalhando em portas fechadas. Deus está trabalhando em portas fechadas. Se nós lermos a história da Bíblia, nós vamos ver que Eliseu, ele ressuscitou um menino com as portas fechadas. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ressuscitou a filha de Jairo com as portas fechadas. As portas podem até estar fechadas por causa de um problema, de uma situação que você enfrentou. Talvez você perdeu a credibilidade, mas o sangue de Jesus, ele está aqui nesta noite para te purificar. Você pode até ter fechado a porta do
seu coração, mas quando Jesus chega, é diferente. Quando Ele entra, é diferente. Nós vamos ver que Jesus chegou naquele lugar. Os discípulos estavam ali amedrontados, com medo. Jesus atravessou as paredes e se colocou no meio deles. Quando Jesus chega, o sobrenatural de Deus acontece. Se você abrir nesta noite a porta do seu coração, você será usado para realizar milagres na tua casa, na tua família, porque o avivamento aqui é para a tua casa, é para a tua família, é para os teus. Este avivamento começa por você. Este avivamento começa por você. Este avivamento que está preparado para a sua casa começa com você. Quando Jesus chega, o sobrenatural acontece. Mas Jesus chegou naquele momento. Eles ficaram admirados. E quando Jesus chega, Ele traz uma palavra. Quando Jesus entra na causa, no problema, Ele traz uma palavra. E a palavra que Ele traz para os discípulos é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Está difícil, parece que é impossível, mas o Senhor Jesus chegou e trouxe uma palavra: paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando a paz chega, ela cede lugar. O inimigo não pode. A situação nossa neste momento é uma situação maravilhosa, é uma situação de paz. A cruz, o sacrifício de Jesus nos trouxe esta paz, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus. Então, quando a paz de Jesus ela chega, não tem lugar para divisão, não tem lugar para problema, não tem lugar para incapacidade, para dúvida, não tem lugar para o medo, porque Jesus trouxe uma palavra diante deste problema, e a palavra é: paz seja convosco. Quantos nesta noite estão em paz? Jesus sabe que as portas do seu coração podem estar fechadas por algo que aconteceu, mas Ele chegou nesta noite para te